Na verdade era uma piadinha. Galerinha, o negócio é o seguinte, um belo dia para aprender física. Uma bela manhã, sexta-feira, a melhor das manhãs. O que é isso aí? O que é isso aí? Lei de atração das massas desenvolvida por Isaac Newton. Muito bem, olha que bonito, muito bem. Esse é gênio, hein, cara? Esse sujeito, ele tinha uma síndrome considerada chamada de síndrome de Asper. E ele era um cara com uma inteligência muito acima da média. Ele era esquisitão. Era o esquisitão da turma, sabe? É aquele cara que tudo, pô, ele tá diferente, funciona numa frequência diferente. Só que o cara era um ninja. A matemática que ele percebia que ele ia precisar para entender o mundo e não existia, ele foi lá e inventou. Hoje nós chamamos de cálculo diferencial integral, ensinamos no mundo inteiro nas faculdades. Newton inventou. Mas na verdade o mais louco é que, e já ocorreu em outras áreas da ciência, né, da tecnologia, que concomitantemente, ao mesmo tempo, Leibniz, o alemão, inventou também o método de cálculo, independentemente de Newton. Inclusive, os dois se brigaram a vida inteira para ver quem é que levava os louros da invenção. Uma loucura! E o pior, o Newton era muito mais poderoso que Leibniz e o perseguiu até a morte. Só depois que o Leibniz morreu, o inglês Newton sossegou. E hoje nós ensinamos o método de Leibniz nas faculdades, porque é um método um pouco mais simplificado. Olha que loucura. E até pouco tempo atrás a galera nem falava no alemão, cara. Aí depois os historiadores foram investigar um pouco melhor, né, e viram que, poxa, nós temos que dar crédito também ao Leibniz. Leibniz e Newton, dois gênios da física e da matemática que nós vamos estudar bastante. Essa parte de desenvolvimento de teoria da energia, trabalho de uma força, energia cinética, é coisa do Leibniz. Certo? A galera nem fala na hora que vai falar de energia cinética no coitado, né? Mas tudo bem. Newton, genial! Ele percebeu que a força de atração entre duas massas é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado. Isso, por isso que eu disse, dobra a massa, dobra a força. Triplica a massa, triplica a força. Dobra e triplica. Sextuplica, não foi isso? Dobrou a distância, cai 4 vezes. Triplicou a distância, cai 9. Foi isso ou não foi? Depois que estudou isso, meu querido, tu vai para o laboratório estudar a atração das cargas elétricas e tu percebe que dobrando uma carga, dobra a força elétrica. Triplicando uma carga, triplica. Dobra e triplica, sextuplica. Dobra a distância, cai 4 vezes a força. Triplica a distância, cai 9 vezes a força. O cara só vai falar Newton. Né? Se o cara estudou a lei de atração das massas e vai para o laboratório estudar carga, vai aparecer na área do cérebro dele em luz piscante e fosforescente. Newton, Newton, Newton. Aí é meio fácil, né? Pô, para a galera não achar que eu colei do Newton, em vez de constante gravitacional universal, eu vou chamar de K. Constante eletrostática. Em vez de M1 e M2, é óbvio, eu vou chamar de carga 1 e carga 2, afinal são as coisas que eu estou estudando. Mas a distância é ao quadrado igual mesmo. Ali. Então a lei de Coulomb é importante que tu saiba que matematicamente é idêntica à lei de atração das massas. O problema, a diferença aliás, é que a lei de atração das massas é sempre atração. E a lei de Coulomb pode ser atração ou os opostos. Está na boca do povo. Hoje eu só vou deixar aqui a lei de Dufay, que é essa história dos opostos se atraem, mais clara ali. Fala, meu querido. Isso, tá na tua hora mesmo, é isso aí. Oi. As barrinhas significa módulo. E significa que nós não devemos nos importar com o sinal na hora de fazer a conta. Os sinais só interferem na hora de decidir se é atração ou repulsão. Aí eu fiz aqui um exemplo, ó. Já que era positivo e positiva, eu tracei uma pontilhada que atravessava o centro das cargas e fiz a força de repulsão. E é assim, tá? Tem que fazer a pontilhada. Por que precisa fazer a pontilhada? Imagina que as cargas estão assim nessa posição, ó. A pontilhada fica inclinada, tá vendo? E as forças de repulsão tem que ser nessa pontilhada. Por que é para fora a forcinha? Sinais iguais. E agora que os sinais são opostos, é uma força de atração. Gente, não se esqueçam que essa força tem o mesmo módulo dessa. Isso é a terceira lei de Newton. Se essa aqui mede 666, essa é 666. Se essa aqui é 24, aquela ali mede 24 também.
Tá, beleza? É importante saber disso, mas isso aí é a terceira lei de Newton, né? Em toda a natureza ocorre esse fenômeno. Bom, sabemos a ideia da lei de Coulomb. Sabemos que os opostos se atraem. Já dá para fazer o primeiro cálculo da vida de atração e repulsão elétrica. Eu vou fazer esse exemplo para vocês. Sobre o que não pegou um da apostila? Porque aí eu vou matar um problema da apostila. E eles são todos iguais. Nada se cria, tudo se copia no vestibular, meus amigos. Por isso que eu sei o que vai cair no teu vestibular. Eu sei exatamente o que vai cair no teu vestibular. E por isso que nós estamos dando a aula, né? E se tu for obediente, não vai ter surpresa nenhuma. Aliás, eu sempre desafio os alunos. A pegar uma matéria do vestibular, ir nos vídeos, né, e verificar que aquilo não foi trabalhado. Nunca acontece. Todo vestibular, as questões todas são trabalhadas em sala. O desafio é o teu desafio de hoje. Lembra? Hoje tu tem que chegar em casa e fazer exercício. Todo santo dia, depois de cada aula. E aí vamos lá, vou fazer um, hein? Aí é contigo depois em casa. Calcule e represente. Opa, não é só fazer conta, tem que desenhar. Represente a força elétrica entre cargas de... E o que é isso? 3? 10. Bonito, microcoulomb, que é 10 na menos 6, parabéns, garota. E menos 5, mili. Aquele é micro e esse é mili. O micro é 10 na menos 6 e o mili 10 na menos 3. Essa era para vocês conhecerem, essa aqui tudo bem. Agora essa era para vocês conhecerem. Então olha só, micro significa 10 na menos 6 e o Mzinho significa mili, é o prefixo grego, né? Que significa 10 na menos 3. Depois eu faço um comentário a mais aí, são vários os prefixos com os quais tu vai ter que te acostumar. O C é o Coulomb mesmo, né? Em homenagem ao nosso querido Coulomb. E ó, que distam 3 metros, ou seja, a distância entre elas é 3 metros. Dado, o que é o cara? Eu sempre esqueço. Constante eletrostática, e nesse caso é a do vácuo, ó. 9 vezes 10 na 9, com a unidadezinha bonitinho. Então tá, primeiro de repente valeria a pena a gente fazer um esboço rápido. Uma carga positiva, uma carga negativa, os opostos, faz a pontilhada, já pode desenhar a força que é atrativa. E ó, a representação já foi, meu querido, indolor. Só que se tu não faz uma vez na vida, uma na morte, pelo menos, tu não lembra na hora do vestibular, tu trava e não sabe nem fazer as bolinhas com a setinha, certo? E aí agora tu faz o cálculo, que é a parte mais fácil ainda, né? Porque primeiro tu copia a fórmula. Eu odeio copiar a fórmula, eu também odiava, até um dia que eu percebi que não copiar é coisa de vadio. Aí eu vi, não, tenho que, não posso ser vadio, cara. Não vou ser ninguém na vida se eu for vadio. Aí eu, não, vou fazer direito, quero ser o melhor. Aí eu decidi, aí toda a fórmula, por mais idiota que fosse, eu copiava a fórmula. Aí eu comecei a errar bem menos. Aí eu vi porque o senhor pedia para copiar. Aí eu entendi que ele estava certo. Olha lá, complexa essa parte, hein? É ridículo, cara. É totalmente ridículo. Quem é a carga 1? Oh, meu Deus! Tanto faz. Pode ser uma ou outra. Eu vou pegar essa, que é 3 vezes 10 na menos 6. É isso. Aí eu boto o número em vez do micro. Show de bola. Módulo. Carga 2. Menos 5 na menos 3. Isso tudo. A distância entre elas. E vai ser 3 no teu vestibular, em se bobear. Vai ser 3, sabe por quê? Porque 3 vezes 3 e o 9 dividido por 9 dá... não vai. Vai, cara. É tudo igual, é sempre assim. É ridículo. Então, ó, esse cuidado, este módulo, ele interfere no sinal do número, não do expoente, hein? Então, módulo de menos 5, 3 vezes 5, 15. E agora as potências de 10. 10 na menos 6 com 10 na menos 3. 10 na menos 9 com 10 na 9. 10 na 0, dá 1. É isso aí. Então, ficou F igual a 15. O cara olhando isso no início parecia que era difícil, mas nada é difícil. Por isso que se chama ensino médio. É que é médio. É médio, é tudo médio. Tá? E se tu fizer a tua parte, os teus amigos começam a te chamar de gênio. De CDF. Era assim que me fala, o Otávio é foda, o Otávio é fera. Eu só fazia as tarefas. Final de semana eu tomava minha cervejinha, curtia a balada, namorava. Nomal. Só que como ninguém faz as tarefas, então a maioria das pessoas vai virar os brasileiros. 60%. Semi-analfabeto. Como assim, professor? O cara lê uma notícia de jornal e não consegue ler direito, não consegue explicar ou entender turba tudo que leu. Vê um jornal e não consegue verificar que tem coisas absurdas acontecendo atrás daquela notícia. E aí vira um cara meio tapadão que ganha 2 mil por mês e não aproveita a vida. E quem estuda, é só fazer as tarefas. Só isso. Vira o gênio. Vira o cara na sociedade.
ganha bem, viaja o mundo inteiro, bons restaurantes. E todos que não estudam se arrependem. Todos, eles podem dizer que não, mas se arrependem. Tá? Então vem pro lado da luz, cara. Hoje, hein? Começa hoje. Faz a tarefa hoje. E depois amanhã de novo. E tu vai gostar. Uma hora vai dar prazer fazer a tarefa. Te juro, cara. Uma hora vai dar prazer em fazer a tarefa. Aí acabou. Aprendeu a gostar de estudar, já era. Vai dominar o mundo, meu querido. Vai dominar o mundo. Olha lá a continha que eu esqueci de mostrar pra vocês.